O meu objetivo com esse vídeo aqui é te fazer entender que qualquer e toda pessoa que já atingiu algum nível de sucesso e que você mesmo vê aí, vê no Instagram, vê no YouTube, até nesse próprio vídeo aqui, que às vezes você pode ficar, ah não, Lucas, pô, mas tu já presta serviço, ah não, Lucas, mas tu pô, já ganha dinheiro e tal. Toda e qualquer pessoa, e eu me incluo nisso, já passou pela exata fase que você está passando nesse momento. Aquela fase de incerteza, aquela fase que você pensa, cara, será que seria melhor eu encontrar algo mais seguro, algo mais formal, digamos assim, para mim, algo que a sociedade, digamos assim, queira e goste mais das pessoas fazerem aquilo, porque elas conseguem, obviamente, padronizar meio que todo mundo desse jeito. Então, toda e qualquer pessoa já teve essa dúvida e essa incerteza. E qual a diferença, você me pergunta, das pessoas que atingiram, conseguiram romper essa barreira, das pessoas que ficaram pelo caminho? Cara, eu acredito que as pessoas que, obviamente, continuaram e atingiram algum grau de sucesso, tá? Porque sucesso é muito relativo, o que é sucesso para um não é sucesso para outro e vice-versa, mas essas pessoas que alcançaram realmente o que elas querem chegar ou estão nesse caminho assim percorrendo e indo bem, por exemplo. Todas essas pessoas, elas conseguiram lidar bastante com essa pressão que vem em cima delas, essa pressão das pessoas não entendendo o que elas estão fazendo, essa pressão das pessoas dizendo, cara, o que você tá fazendo aí, mano? Tipo assim, esse negócio que, cara, tipo assim, vai procurar um trabalho, entendeu? Vai estudar, vai procurar alguma coisa mais formal, cara. Vai procurar alguma coisa mais segura. Nesse negócio aí, cara, um mês tu ganha R$ 500, outro mês tu ganha 1.000, outro mês tu ganha, sei lá, 3.000, aí no outro tu ganha 500 de novo. Cara, sai dessa, mano. Esse negócio de, pô, incerteza, dúvida, isso não faz bem pra gente, não. E todas essas pessoas conseguiram lidar tanto com a pressão externa que vem sobre elas, vendo, falando, cara, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e a pressão interna. Porque, obviamente, rapaziada, ninguém é robô aqui para ficar, obviamente, automatizado, fazendo aquele negócio ali todo santo dia. Obviamente, você tem alguns dias que você tem mais dúvida que outros, só que você continua ali fazendo. Então, a ideia aqui é justamente você lidar com essa pressão que primeiro vem de fora. Essa pressão de fora pode te influenciar ou não, e quem escolhe se vai influenciar ou não é você, porque obviamente você tem os seus ideais ali, você tem aquelas coisas, mas você tem que entender que aquelas pessoas, e muitas vezes, rapaziada, essas coisas que as pessoas vão falar, vão vir de pessoas próximas de você, tá? Pessoas que muitas vezes te amam. E então elas não querem te ver sofrer por um caminho que você vai sofrer no início, mas que depois você vai ter a recompensa. Então, o ideal aqui é você entender que essa pressão que vem sobre você, você continuar lidando com ela. E à medida que o tempo vai passando, você vai mostrando os resultados, porque obviamente você não vai parar. Isso é outra coisa que separa as pessoas que obviamente chegam em algum tipo de algum determinado objetivo, elas não param. Eu vi um post do Alex Hormozzi, acho que se eu não me engano foi ontem ou anteontem, que ele falava, cara, a única diferença das pessoas que chegam lá das pessoas que não chegam, não é que elas têm alguma coisa a mais, é o que elas não têm. Elas não têm um botão de desligar. Ou seja, elas continuam fazendo e elas chegam às vezes até no ponto da ilusão, das pessoas acharem que elas são pessoas iludidas pelos negócios dela, de tanto elas acreditarem na visão que elas têm. Então você tem que se tornar tão fissurado por isso, e tão fissurado principalmente por mostrar esse resultado, digamos assim, não rápido, mas buscar esse resultado inicial para que as pessoas no início comecem a te levar a sério. Senão, mano, ninguém vai te levar a sério, mano. Ah, porque algumas pessoas chegam também nos comentários, aí eu respondo a algumas pessoas assim que chegam comigo e falam, pô, Lucas, mas o meu pai não acredita, mas a minha mãe não acredita. Cara, também não acreditavam em mim, mano. Então, tipo assim, e não acreditam em ninguém sem resultado, cara. Eu vou te contar uma história rapidinho, que eu tenho certeza que você deve se identificar. Lá no meu terceiro, quarto semestre da faculdade, eu tava indo muito mal na faculdade, muito mal mesmo. Eu tava sendo reprovado várias vezes e, cara, tava indo muito mal porque provavelmente não era aquilo que eu queria seguir pra minha vida. Eu via que aquilo era algo mais voltado para quem queria ou ser professor depois da própria faculdade, ou ser professor em outra universidade, ou aquelas pessoas que também queriam ser funcionárias, aquelas pessoas que obviamente queriam trabalhar para os outros, que não era o meu caso também. E aí eu comecei a perceber, e cara, aquilo só ia me desestimulando cada vez mais, cada vez mais. E aí eu tava começando ali a ganhar o meu primeiro dinheiro com a internet, ou seja, já tinha ganhado, se não me engano, 2.500, já tinha ganhado aqueles R$ 3.000, que eu sempre falo para vocês aqui lá no final de 2023 aqui. Aí deu uma parada com os concursos de corte, que foi o meio onde eu ganhei esses meus primeiros R$ 3.000. E aí continuei ali, talvez um serviço ou outro, fiquei às vezes prestando muitos serviços de freela, mas sempre ganhando assim, digamos assim, pouco, digamos assim, comparado com o que eu ganho hoje, por exemplo. De
ganhava, sei lá, 300, 500 reais no máximo por mês. E aí, o que aconteceu de uma hora para outra, né? Eu descobri uma estratégia, né, que eu falo muito aqui, que é a estratégia de prospecção ativa, o famoso outreach, etc. E aí, eu comecei a chamar pessoas e eu fechei o meu primeiro contrato, que foi um contrato onde me pagava R$ 1.500, que eu editava um canal hoje que ele tem mais de 150 mil inscritos, a gente cresceu bastante aí também, tem um vídeo até que eu fiz o corte dele e pegou mais de 300 mil views. Então, eu comecei a trabalhar para esse cliente, e obviamente eu gostava desse trabalho, porque era algo que eu falava, cara, eu consigo fazer isso de casa, eu consigo, mano, tá aqui tranquilo, eu edito os vídeos e, cara, eu simplesmente ganho R$ 1.500 e eu posso fazer isso para 1, 2, 3, 4, 5, até 7 clientes que eu já tive e tenho hoje por mês, nessa média assim, de 5 a 7 clientes por mês mais ou menos. E eu falei, cara, que bacana, mano, eu quero conseguir, eu tava naquela pilha de conseguir mais clientes. E aí, eu tive uma conversa muito dura com meu pai lá entre o terceiro e quarto semestre da faculdade, mais ou menos, que, cara, ele me fez prometer, ele sabia, né, que eu tava começando, que eu já tinha mostrado pra ele me fez prometer que eu pararia com isso que eu faço hoje. E, cara, assim, eu até quase me emociono falando isso, mas, cara, eu tive que meio que quebrar, eu meio que prometi na hora, mas eu tive meio que quebrar essa promessa dele, porque, cara, era algo que eu acreditava. E muitas vezes você tá passando por algo bem parecido por isso, que as pessoas não acreditam em você. Cara, só faz, mano, só faz e no início não se preocupa com o resultado, porque quanto mais você, cara, eu preciso ter resultado, mais isso vai fugir de você. Então o que você tem que fazer, cara, é focar naquilo que você quer, naquele modelo de negócio, naquela coisa que você tem que você sabe que se você fizer, você vai alcançar alguma hora, você não sabe quando, mas você sabe que se você fizer aquilo todo dia, você sabe o que é. Pode ter certeza que você sabe o que é. Você vai alcançar aquilo que você tanto quer. Então, cara, é um caminho tortuoso. Eu entendo esse caminho que você está passando agora, que é um caminho, cara, muito difícil. Eu passei como eu falei, há 2 anos atrás mais ou menos. Só que, cara, é um caminho que não tem jeito. Ele é essencial para você criar uma casca, assim, para formar o seu caráter, para ser o que no caso eu sou hoje. Isso me ajuda a formar ainda mais quem você no futuro e vai ajudar você a se formar mais ainda como pessoa. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito mais do que vai te atrapalhar. Pode ter certeza dessa pressão que vai sentir sobre você. Você pode não observar isso agora, você pode dizer, ah, Lucas, pô, como assim? Eu tô passando por um momento muito difícil aqui, tô sem grana, tô sem perspectiva nenhuma, isso vai me ajudar? Sim, isso vai te ajudar porque ajudou todo mundo que já chegou naquele lugar onde as pessoas almejavam, e eu tenho certeza que isso no futuro você vai voltar nesse vídeo, vai me agradecer e vai dizer, caramba, Lucas, tu tinha razão. Então eu espero que eu tenha meio que clareado um pouco, te reduzindo um pouco também a sua ansiedade nesse vídeo de que, ah, não, preciso ganhar dinheiro rápido, preciso ter uma minha Ferrari, uma mansão. Calma, que você está no seu caminho, você está no seu processo ali, e se você trabalhar duro, que alguma hora vai chegar, como tá chegando para mim, chega para várias pessoas que tá no foco ali e tem esse espírito de querer melhorar, de querer fazer mais. Então é isso. Se esse vídeo te deixou algum valor, se eu te der algum valor desse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like também, para que essa mensagem você possa ajudar mais pessoas também com essa mensagem, porque você deixando o like o vídeo vai chegar para mais pessoas, e deixa aqui nos comentários o que você achou também. Tamo junto, é só o começo.